Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, para você que chegou agora, o nosso tema hoje, ele gira em torno dos símbolos natalinos. Então, qual é a origem, qual é o significado destes símbolos natalinos? Nós estamos numa época em que, se a gente andar pela cidade, com essa coisa toda da pandemia, ano passado, esse ano, até os enfeites de Natal, nas ruas, nas lojas, eles não estão assim, no seu pleno vigor, assim, a gente pode dizer, Então, geralmente, as vitrines eram mais enfeitadas, os shoppings, as lojas em geral, se enfeitavam mais, Nesse tempo de pandemia, então, houve um decréscimo, natural do movimento, até das compras e do comércio, enfim. Então, acredito eu que esse ano é que a gente está começando a retomar essa questão dos enfeites, dessa exteriorização do Natal. Agora, se nós olharmos... Se nós olharmos bem para essa questão de como o Natal é vivido hoje, você pode aí na sua cidade, onde você vive, fazer um percurso rápido pelas ruas pelas principais ruas aí da sua cidade, e você vai ver muitas vitrines com Papai Noel, muitas vitrines com árvores de Natal, como aqui atrás eu coloquei aqui em casa. Enfim, você vai ver luzes, você vai ver enfeites, você vai ver de tudo aí, renas, animaizinhos, ursos, enfim, E, vez ou outra, talvez você encontre um presépio. E, geralmente, quando se vê um presépio, esse presépio, geralmente, ele é mais reduzido, ele fica mais num cantinho, e ele fica competindo com os outros símbolos natalinos que, em geral, aparecem mais do que o presépio, E se a gente for pensar historicamente falando, os dos símbolos natalinos, todos que a gente usa hoje, árvore de Natal, os enfeites da árvore, as bolas, as luzes, a própria estrela de Natal, tudo isso apareceu depois do presépio. O presépio é o sinal assim natalino mais antigo, que nós temos, a árvore de Natal, depois do presépio, é o sinal mais antigo, logo depois do presépio. E depois vem os outros sinais natalinos, Agora, se a gente for pensar, hoje em dia, então, aquilo que era a origem mesmo, representativa, simbólica da festa, isso se perdeu, já se perdeu. Hoje em dia, alguns autores, muita gente fala que nós estamos numa sociedade pós-cristã. O que isso significa? Nós saímos de uma sociedade que ainda baseava as suas leis, a sua economia, a sua ética, a sua moral nos princípios cristãos, para uma sociedade que se diz laica, mas é uma sociedade que abandona, que renega os seus próprios princípios. Então, por exemplo, se nós pegarmos aí, hoje em dia, a questão da religião no Brasil, a prática religiosa no Brasil. O IBGE, ele faz um levantamento, e o último censo do IBGE apontou que nós temos hoje, pelo menos, 31% da população brasileira é formada por evangélicos. São cristãos, mas cristãos evangélicos. A grande maioria, 60 e poucos por cento, ainda se declara católico. E aí nós temos religiões de matriz africana, espíritas e gente que não declara religião, pertencer a nenhuma religião, a nenhum grupo religioso. Agora, vamos parar para pensar, analisar isso aí. Se nós temos hoje 60% de católicos, desses 60%, nós devemos ter uns 10, 15% mais ou menos,
de católicos praticantes, nós temos muitos católicos de estatística. Então, nós vemos que essas ideias a respeito essas ideias a respeito da religião, até as opiniões que as pessoas têm em relação à religião, elas são muito soltas, muito diluídas, né? Porque as pessoas, mesmo os que se declaram católicos, não têm um conhecimento profundo da própria fé, né? Padre Carlos também parabenizando pela consagração. Muito obrigado, padre. Amém, viu? Pela bênção aí. Né? Anteontem, né? Sábado, foi a minha consagração definitiva na comunidade. Obrigado, padre. Então, por que eu estou fazendo essa reflexão aqui? Para a gente pensar. O Brasil, ele nasceu católico. Faz parte da origem e da fundação do Brasil a catolicidade do Brasil. O primeiro ato de governo de Portugal, aqui no território brasileiro, foi a celebração da missa. Né? Então, a missa, uma santa missa, uma eucaristia rezada no nosso território, foi o que inaugurou a posse do nosso território. Então, o que faz parte da identidade do povo brasileiro? A catolicidade. Negar isso significa negar a própria origem. Né? Então, eu estava lendo aí ainda hoje uma previsão, mais ou menos, né, que o pessoal que faz esses censos, essas pesquisas aqui no Brasil, há uma previsão de que o Brasil, em 20 anos, nós cheguemos com meio a meio. Né? Nós teremos aí uns 50% de católicos e nós teremos quase 50% de evangélicos. Então, o próprio Nelson Rodrigues, né, o autor aí de novelas, enfim, cronista, né, o Nelson Rodrigues, ele dizia, já na década de 60, que o Brasil ele estava fadado a ser o maior país ex-católico do mundo. Isso é triste, isso já na década de 60. E quando o Nelson Rodrigues dizia isso, né, alguém perguntou para ele, né? Mas por que você diz isso? Por que você tem essa visão tão pessimista a respeito do Brasil? E ele dizia assim, porque já não se prega mais sobre vida eterna, sobre salvação, mas fala-se muito de causas políticas e sociais. A igreja, né, os bispos, os sacerdotes em geral, falavam muito disso na década de 60. Então, houve uma descaracterização, já naquela época, daquilo que é o conteúdo da fé católica. E o Nelson Rodrigues, ele fazia essa análise, ele falou isso aqui, lá na frente, nós teremos uma nação com maior número de ex-católicos. Olha que coisa terrível. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender que a diluição dos valores, do caráter simbólico, das ideias, ela se dá assim, na medida em que as pessoas perdem a consciência do que elas são, de onde elas vêm, do próprio local onde elas vivem. Então, aqui no Brasil, isso acontece em termos de religião. O Brasil, que é um país que nasceu católico, é um país que foi de maioria católica durante muitos séculos. Hoje em dia, embora ainda tenha uma maioria numérica, na prática não tem. É uma maioria de pessoas que realmente participam, entendem e sabem o que estão vivendo ali na sua doutrina, na sua experiência ali pessoal. Então, nós temos aí um problema. E aí a gente vê esse problema refletido onde? Nessa época em que nós estamos, né? Nessa época em que nós estamos, é muito claro. Eu volto lá na questão que eu falei das vitrines, né? Se você olhar as vitrines, uma ou outra vai ter um presépio. E a maioria delas estará recheada de outros símbolos laicos, símbolos que não fazem uma referência ao cristianismo. Eu me lembro aqui, né, próximo aqui à minha casa, nós temos costume de frequentar um supermercado e eu gostava muito do presépio que tinha lá na entrada do supermercado, eram peças muito bonitas, tal, todo ano eles montavam. Esse ano o presépio já não está montado. Há lá uma árvore de Natal, uns presentes, né, umas caixinhas embrulhadas no pé da árvore e já não há mais o presépio. Né? Então, é a diluição do sentido
das coisas, o sentido simbólico, né? E o ser humano, ele pensa, né, e age conforme pensa. Então, quer dizer, o que que isso acontece? O que que isso provoca, né, na prática? As pessoas, elas estão esvaziando cada vez mais o sentido cristão do Natal. Isso se reflete no modo como elas enfeitam suas casas, suas vitrines. E aí o sentido da festa, que é a celebração do nascimento de Cristo, ela já se dilui, ela já se perde. E aí qual que é o nosso papel enquanto cristãos? É retomar esse espaço que é próprio de Cristo, né? Então, um católico que é dono de um comércio, ele tem que colocar, por exemplo, ali, um testemunho de fé, né? As pessoas perderam até mesmo esse sentido de que é necessário dar testemunho através dos objetos e dos símbolos religiosos. Um dos motivos pelos quais os símbolos religiosos, as imagens existem, é isso, é para dar testemunho público da fé. Então, o católico que tem um comércio, né? Aqui em Campinas tem uma rede de lojas aqui que eu acho interessante, né? Que o dono da rede, não conheço, mas em todas as lojas dele há um crucifixo e uma imagem de São José. Ele coloca em todas as lojas dele, é um padrão, as imagens são todas iguais. Em qualquer loja dessa rede, há lá uma imagem de São José, né? Há uma rede de supermercados também, aqui que todos os supermercados dessa rede têm uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, né? Então, quer dizer, é uma maneira do sujeito que é católico evangelizar sem dizer nada. Ele coloca lá um símbolo religioso, né? A ausência de um símbolo, ela também diz muito. Tem gente que fala, não, mas o Estado é laico, o mundo é laico, as pessoas são laicas, então é melhor não colocar símbolo nenhum. Uma parede com um crucifixo, ela nos diz muito a respeito da fé daquela pessoa que está ali, que é dona daquele comércio, que dirige aquele comércio. Uma parede preenchida nos diz muito, mas uma parede vazia também nos diz muito. Uma parede onde não há símbolo religioso nenhum, significa que há... qual é o posicionamento? O posicionamento é não se posicionar. Entendeu? Ou é o ateísmo, ou é o agnosticismo, ou é a negação do princípio religioso. E isso acontece aí. Então, é por isso que é importante que a gente conheça os símbolos. É como na liturgia da igreja, né? Um católico, na medida em que ele conhece mais e melhor o significado, por exemplo, dos paramentos, o porquê que o padre usa determinados paramentos. Poxa, a partir do momento que a pessoa entende o significado dos paramentos, ela participa melhor da missa, ela sabe o sentido daquilo. A partir do momento que a pessoa entende o porquê dos gestos, ela participa melhor. A partir do momento que a pessoa entende por que determinadas orações, determinadas palavras são pronunciadas em determinados momentos, ela participa melhor. Então, essa questão do simbolismo, ela precisa ser recuperada. E a partir do simbolismo, que sobretudo as nossas crianças, o simbolismo ele é importante, especialmente para as crianças. Quem está aqui me acompanhando e tem criança, é importantíssimo trabalhar com as crianças a questão simbólica, né, para que eles entendam o que estes símbolos significam, até porque eles podem aproveitar o sentido desses símbolos e para a criança, sobretudo, né, a criança, o adolescente um pouco, mas a criança mais ainda. Há um caráter de desvendar, né? Há um caráter de mistério, né? Quando você explica o porquê que uma árvore de Natal tem as luzes, por que é um despertar, né? Quer dizer, puxa, eu descobri, né? Para que isso significa. E isso ajuda na formação do imaginário. A criança ela vai começando a imaginar, a pensar, a entender as coisas de maneira simbólica, né? Porque o que é um símbolo? O símbolo ele é a representação de algo mais profundo. Isso é um símbolo. Então é como quando a gente vê um sinal de trânsito. Você vê lá, né, o sinal vermelho. Aquilo simboliza que você deve parar, né? Pare. É o símbolo, né? Agora, o sinal vermelho é só uma lâmpada vermelha.
né? Se você for olhar o sinal pelo sinal, você vai falar que coisa sem sentido, né? Uma lâmpada vermelha, e depois tem uma lâmpada amarela e tem uma lâmpada verde, mas aquilo é simbólico. Eu vejo a luz vermelha, eu sei que eu tenho que parar. Eu vejo a amarela, eu sei que é atenção, eu devo estar atento. Já é para ir reduzindo aí a velocidade do carro. E se eu vejo a luz verde, eu sei que eu posso seguir. Então, o objeto em si, ele não diz muito, mas o simbolismo do objeto, aí sim, ele diz muito, entendeu? Então, essa questão simbólica, ela é importantíssima, inclusive recuperar isso, né? Uma coisa que hoje em dia, né, às vezes eu vejo dando catequese, enfim, como que as crianças, os adolescentes que antes recebiam essas informações da família, hoje em dia eles vêm cru de tudo, né, sem essa ideia. Por exemplo, quando você olha as imagens dos santos dentro das igrejas, os santos, em geral, eles seguram objetos, eles seguram, têm a mão, ou os olhos, ou a posição corporal numa determinada posição. O que isso significa? É um símbolo. É um simbolismo. A iconografia dos santos, ela traz um simbolismo, né? Hoje, por exemplo, nós celebramos Santa Luzia. Por que Santa Luzia tem um prato com 2 olhos? Né? Por que Santa Luzia segura a palma na mão? Né? É uma questão simbólica. Explicar isso, né, você ajuda aquela pessoa que está olhando, né, para a imagem, para a pintura, para aquela representação iconográfica, você ajuda a pessoa a mergulhar no mistério, né, que está ali por detrás. Então, todo símbolo, ele tem um caráter de revelar algo não visível, né, de revelar algo mais, de dizer algo que não está dito, né, tão claramente, né? E assim são os símbolos do Natal. Então, o símbolo natalino mais antigo, né, talvez seja a estrela. Por que eu digo isso? Pelo seguinte, a estrela de Belém, havia uma profecia, né, aliás, mais de uma, né, são várias profecias no Antigo Testamento, que falam de uma estrela que anunciaria a vinda do Messias. O profeta Amós, por exemplo, ele já fala de uma estrela. O profeta Joel é talvez o profeta que mais falou da estrela. E a imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus, a imagem mais antiga de que nós temos notícia, é claro, deviam ter existido outras imagens anteriores a essa, mas esta chegou até nós. É um grafite, uma pintura, que está na catacumba de Santa Priscila, em Roma. E esta pintura, esse grafite de Nossa Senhora, é a representação da Virgem Maria com o menino Jesus. Maria e o menino Jesus são pintados num tamanho maior. Na antiguidade, você fazer figuras em tamanhos diferentes era comum, né? Por quê? Isso é um costume da arte antiga. Pessoas mais importantes você representa num tamanho mais elevado. É o que acontecia no Egito, por exemplo, o faraó, você vê as pinturas do faraó nas pirâmides, elas eram gigantes, né? Não é porque o faraó tinha 3 metros de altura e as pessoas tinham, né, 1,5 metro, né? Não é isso, né? Mas ele é representado grande porque ele tinha uma função e ele tinha um poder maior que o das outras pessoas da população. E assim também os romanos, quando eles pintavam as figuras sagradas, eles usavam essa lógica. Então, na catacumba de Santa Priscila tem uma pintura de Nossa Senhora bem grande, ela com o menino Jesus projetada mais à frente, e mais atrás dela tem lá o profeta Joel apontando para uma estrela, que é a estrela de Belém. É uma referência à profecia do Antigo Testamento, que indicava que uma estrela marcaria o local, marcaria o lugar onde o Messias nasceu. Então, a estrela talvez seja o símbolo natalino mais antigo. Que aí depois, quando surgiram as árvores de Natal, lá no século XV, a estrela foi incorporada nas árvores de Natal, sendo colocada no topo, né, como um símbolo desta vinda do Messias, né, como um símbolo desta chegada de Cristo. Então, esse talvez seja o símbolo mais antigo do Natal, a estrela. O segundo grande sinal do Natal foi o presépio, né? Nós temos a imagem aí, para quem está acompanhando aqui no YouTube, né?
Nós pegamos aqui uma imagem, uma representação comum dessas de cartão de Natal, né, mostrando a cena do nascimento de Cristo. Está aqui, né? É uma cena bastante comum ali, né? De Maria, José, o menino Jesus na manjedoura. A manjedoura nós sabemos que é um coxo, né? Onde os animais comiam, né? Aliás, é daí que vem o termo, né? Em italiano, né? O mangiare, né? Comer, né? A manjedoura é o comedouro, né? Dos animais, é um coxo mesmo, é onde geralmente se colocava ali palha, né, o capim para que os animais comessem, e é o que Nossa Senhora usou de berço, né, para aquecer o menino Jesus. O Evangelho diz que Nossa Senhora, assim que deu à luz ao menino, ela o envolveu em faixas e o colocou numa manjedoura. Né? É interessante esse costume antigo, né? Na Itália, até uns 50 anos atrás, ainda existia esse costume, né? Hoje em dia, os italianos já pararam de fazer isso, mas era um costume na Europa toda, até no Oriente existia esse costume, que era a ideia de assim que o bebê nascia, um bebê ele fica naturalmente encolhido, né? Ele acabou de sair de dentro da barriga da mãe, né? Estava lá encolhido, é natural que ele volte, mesmo fora da barriga, né? Já fora do útero, naquela posição fetal, né, mais encolhido. E os antigos, o que eles tinham o costume de fazer? Eles esticavam o bebê e enrolavam em faixas, né? E o bebê ele ficava imóvel ali, né, sem conseguir mexer braços e pernas ali durinho, né? Porque o bebê é mais molinho, então isso facilita até o manejo do bebê, né? Então o Evangelho diz que Maria Santíssima fez isso. É interessante que o Evangelho ele não menciona em momento algum que Nossa Senhora teve dores de parto. Isso é muito curioso, né? Para quem nunca parou para pensar, a dor do parto foi uma imposição de Deus a Eva por conta do pecado original. Mas o pecado original não tocou Maria. Maria era imaculada. E o Evangelho ele diz simplesmente que Maria deu à luz um menino. Não se fala em dores de parto. E por que Nossa Senhora teve um parto indolor? Porque ela não devia nada ao pecado. E o Evangelho diz simplesmente que ela teve o bebê e o envolveu em faixas e o colocou numa manjedoura. Em Belém existe o local exato, né? Existe uma capela hoje, uma grande basílica, e dentro da Basílica da Natividade existe o local onde Jesus nasceu. Os primeiros cristãos eles marcaram esse local. Por quê? Porque Belém, o local onde Jesus nasceu, é de fato uma gruta. Muita gente fala, mas é uma gruta ou é um estábulo? Porque a gente vê os presépios às vezes como uma casinha, às vezes como uma gruta, e aí, né? Afinal de contas, o que é? Uma gruta ou um estábulo? Lá em Belém existe o local. O local foi preservado pelos primeiros cristãos. A imperatriz Santa Helena, no ano de 313, Santa Helena identificou os locais, né? Inclusive Santa Helena, existem os relatos, né, da viagem de Santa Helena e o imperador Constantino à Terra Santa, e eles encontraram parentes de Jesus, né? Parentes de sangue mesmo, que eram da família de Jesus, ainda viviam, né? Quer dizer, ainda viviam por ali, porque fazia 300 anos apenas, né? Hoje faz 2000 anos, nós temos uma distância muito maior no tempo de Jesus e da família de Jesus, mas a imperatriz Santa Helena, ela vai lá 300 anos depois e encontra os lugares. E ela encontra os lugares. E ela viu que o lugar onde Jesus nasceu se tratava de uma gruta mesmo, uma cavidade na rocha, que o pessoal aproveitava como estábulo. Então, nesse local foi que Jesus nasceu. E aí há ali o local exato, né? A pedra ali do local exato ali onde Cristo nasceu. Essa pedra ela é marcada com uma estrela de prata que foi mandada colocar ali pelo imperador Constantino, e as pessoas que vão até a Basílica da Natividade têm a possibilidade de colocar a mão sobre esta pedra, né, que é o local onde Jesus nasceu, né? Então, e é interessante que nesse local Nossa Senhora se reclinou ali, deu à luz, né, ao menino Jesus, e um pouquinho mais à frente há uma outra salinha ali, que é onde os coxos, a manjedoura dos animais, ficavam.
Então, um pouquinho mais à frente foi onde Maria colocou o menino Jesus, ali dentro da manjedoura. Então, esse espaço é pertinho um do outro, né? Fica dentro da Basílica da Natividade, em Belém, e é ali que Jesus nasceu. E Jesus escolheu nascer em Belém, que é a cidade de Davi, o rei, o grande rei de Israel, o rei Davi. E Jesus ele escolhe nascer num lugar que tem um nome muito sugestivo. Belém significa a casa do pão. E como que Jesus escolheu ficar presente no meio de nós até a sua segunda vinda? Ele escolheu ficar presente entre nós, aqui nesta terra, neste mundo, como pão, na Eucaristia. Então, Belém é a casa do pão, né? E Jesus é o pão vivo descido do céu, né? E a nossa igreja confia, acredita e sempre professou a fé na presença real de Cristo na Eucaristia. Nem todos acreditam, nem todos os cristãos acreditam, mas nós acreditamos. Por quê? Porque Jesus, na última ceia, ele disse: isto é o meu corpo. Ele não disse isso significa, isso pode ser, ele disse isso é. Como Jesus é Deus, ele não pode mentir e ele não pode se enganar. Se ele diz que é, então é. Nós não podemos, nós não devemos contestar. Então Jesus nasce ali, em Belém. Então, o presépio, como que ele surge, né? De que maneira que ele surge? Em 1223, São Francisco de Assis, que era um grande devoto do mistério da encarnação. A espiritualidade de São Francisco de Assis, né? Geralmente ela é pouco estudada, né? O pessoal vê São Francisco muito como, é o patrono da ecologia, São Francisco gostava muito dos animais, etc. e tal, e cria-se uma visão assim um tanto quanto deturpada da espiritualidade de São Francisco. Deixa eu ver aqui, ó, o Peter dos Cooperadores está aqui com a gente. Deixa eu ver o que o Peter está colocando aqui, ó. Professor, é verdade que Belém era uma cidade meio sem importância, né? Os profetas não falam dela, de Belém, não é? Exatamente. Belém, ela entre as várias cidades judaicas, Belém é mencionada praticamente só quando se fala que o rei Davi nasceu lá. E Belém é muito perto de Jerusalém, né? Então, quando você fala de Belém, Belém é uma cidade muito pequena, já era pequena no tempo de Jesus, continua pequena ainda hoje, é uma cidade próxima de Jerusalém, né? Tá ali coisa de uns 30 quilômetros ali de Jerusalém, e então, por esta proximidade, Belém se apagou em termos de importância, né? Mas havia uma profecia que dizia que o Messias sairia de lá. E é interessante que a lógica de Deus é muito essa. A lógica de Deus qual é? É sempre a de usar aquilo que é menos importante, né? O Papa Bento XVI, né? Eu acho assim fantástica, né? A fala do Bento XVI quando ele foi eleito Papa, né? Que ele disse o seguinte, né? Aqui estou eu, o humilde cooperador da vinha do Senhor. Deus costuma usar instrumentos insuficientes para a sua obra, e por isso ele me chamou. Mais ou menos nessas palavras que o Bento XVI classifica a eleição dele. E realmente, né, a lógica de Deus é essa, é de usar instrumentos insuficientes, é de usar coisas pequenas, né? E por que às vezes a ação de Deus ela passa despercebida? E para muitos judeus, por que muitos judeus não conseguiram acreditar que Jesus era o Messias, o Salvador? Porque eles esperavam um Messias rei, eles esperavam um Messias político, que viria para fazer uma revolução, derrotar o Império Romano, retomar o controle de Israel, que faria Israel ser respeitada, né? Que imporia um reino grandioso. É isso que eles esperavam. E de repente vem Jesus, né? Que nasce em Belém, né? Jesus que nasce e vive oculto durante boa parte da sua vida. Jesus vai começar a pregar com 30 anos. Quando Jesus começa a pregar, as pessoas de Nazaré estranhavam, eles diziam, mas ele não é Jesus ali, o filho do José, o filho da Maria, né? Os parentes dele não vivem aqui com a gente. Puxa vida, mas como assim, né? E é interessante que assim, até aqueles que conviviam com Jesus
não conseguiam reconhecer nele o Messias. Por quê? Porque Jesus ele teve uma vida extremamente ordinária, comum, ordinária no sentido de comum, né? Igual à vida de todo mundo, né? Jesus não se vestia de uma maneira diferente das outras pessoas. Jesus tinha um trabalho, como todas as pessoas tinham um trabalho. Jesus tinha uma família, como todas as pessoas tinham uma família. Jesus respeitava o pai e a mãe. Jesus, como judeu, ia à sinagoga. Então, quando Jesus começa a falar do reino de Deus, quando Jesus começa a pregar, puxa, foi uma surpresa, né? E isso se encaixa em Belém, né? Belém inclusive, a própria Sagrada Escritura vai dizer, né? De todas as cidades de Israel, é a menor de todas, né? Em termos de importância, né? Talvez Belém só não perdesse para Nazaré, né? Nazaré, que é onde Jesus escolheu viver e morar, era uma cidade com 2.000 habitantes no tempo de Jesus, e é onde Jesus escolheu viver. Tanto que ele era chamado de Jesus de Nazaré, né? Muita gente nem sabia que Jesus tinha nascido em Belém. Então, Nazaré era uma cidade que conseguia ser de menor importância ainda do que Belém. Tanto é que São Bartolomeu, né, Natanael, quando eles falam de Jesus para ele, ele fica surpreso, ele diz assim, né, ué, ele veio de Nazaré, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? É a pergunta, né, de Natanael, né? Mas sai alguma coisa boa de lá, porque é uma cidade tão sem importância, tão pequena, tão... Então, são esses os instrumentos que Deus usa. Deus funda a sua igreja usando o quê? 12 apóstolos, que eram 12 homens extremamente, do ponto de vista humano, extremamente despreparados, extremamente sem virtudes, sem meios, inclusive, de fazer com que a mensagem do evangelho se difundisse. Mas Deus deu a graça. Então, Deus, a lógica de Deus é essa, é usar instrumentos insuficientes, né? E aí, eu estava falando de São Francisco de Assis, que viveu ali no século XIII. São Francisco de Assis foi um santo que ele viveu uma espiritualidade de dois extremos, né? Quais são os dois extremos, né? Aliás, eu destacaria 3 pontos básicos da espiritualidade franciscana, que são a meditação da encarnação do Verbo, né? Então, na espiritualidade franciscana, São Francisco pregou muito e falou muito dessa espiritualidade do nascimento de Jesus. Deus que se faz homem, que vem até nós, né? Então, São Francisco meditou muito sobre isso. São Francisco também meditou muito sobre a paixão de Cristo, né? É outro ponto importantíssimo, e sobre o papel da Virgem Maria, a Imaculada Conceição. Os franciscanos foram os grandes defensores da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, mesmo antes disso ser declarado dogma na igreja. Então, são os 3 pontos, assim, é o tripé da espiritualidade franciscana, né? A encarnação, a paixão e a Imaculada Conceição da Virgem Maria, né? São os 3 pontos aí, que São Francisco insiste, prega e fala muito desses 3 pontos, né? Aqui no Brasil, a maioria das imagens de São Francisco que a gente pega, ele está segurando passarinho, pombinha, está com um bichinho, é aquela imagem um pouco romântica, né, de São Francisco. Mas é curioso que fora do Brasil, na Itália, sobretudo, que é a nação, é o país dele, não se representa São Francisco desse jeito, com muita pombinha, passarinho, bichinho. Geralmente, São Francisco é representado como? Segurando a cruz e olhando para a cruz, né? Essa é a imagem. Ou São Francisco estigmatizado, com as mãos voltadas, né, como que estendidas assim para frente, mostrando os estigmas. As imagens de São Francisco são muito assim, né? Elas focam muito nesse aspecto da paixão de Cristo, né? Então é muito interessante. Aqui no Brasil, os santuários mais antigos, se a gente pegar a Basílica de São Francisco em Canindé, no Ceará, São Francisco ele está segurando, ele mostrando as chagas e segurando a cruz. Tanto é que é chamado de, né, a Basílica de São Francisco das Chagas de Canindé. Então pode ver que é uma imagem mais antiga de São Francisco, e ela ressalta o quê? A devoção de São Francisco ao mistério da paixão.
Então, São Francisco ele une essas duas realidades. O Deus que sofre ao se encarnar e ao se abaixar a nossa pobreza humana, e que sofre na cruz. Sofre no presépio e sofre na cruz. Então, essa espiritualidade de São Francisco, ela sempre foi muito clara. E São Francisco, no ano de 1223, ele estava passando pela cidade de Greccio. Nessa cidade de Greccio, São Francisco, nessa altura, ele já estava doente. Ele foi, durante a cruzada, ele foi para o Egito tentar negociar a paz entre cristãos e muçulmanos. E nessa viagem, nessa peregrinação que ele fez, que demorou muito tempo, ele contraiu uma doença nos olhos e começou a ficar cego. Então, em 1226, ele morre, antes de completar 50 anos de idade. São Francisco morreu novo. E em 1223, ele já estava começando a ficar cego. Quando ele passa pela cidade de Greccio, ele prega na véspera de Natal. E naquele dia, ele ficou tão enternecido e ele comoveu tanto a plateia ali, as pessoas que assistiam à sua pregação. E ele mesmo, vai dizer isso, que se apoderou dele como que um fogo que o consumia de amor pelo mistério da encarnação, que ele teve uma ideia. Qual foi a ideia dele? Ele chamou pessoas ali da cidade e pediu para que essas pessoas se vestissem, se caracterizassem como os personagens ali da cena do nascimento de Jesus. E enquanto ele pregava, novamente para as pessoas de Greccio, ele foi compondo a cena. Isso era muito comum na Idade Média, essas pregações, em que você vai compondo a cena. É uma espécie de auto, é uma pregação mais teatral. Aqui no Brasil, nós temos um pouco disso, desse resquício medieval, trazido pelos portugueses, por exemplo, na Semana Santa, quando tem aquele sermão do descimento da cruz. Algumas cidades aqui no Brasil faz. A cidade onde eu nasci, São João da Boa Vista, aqui interior de São Paulo, tinha essa pregação, Então tinha lá as imagens de Cristo crucificado, os dois ladrões, e aí o padre ia pregando e narrando a questão da morte de Cristo, o descimento na cruz. Então, conforme o padre ia falando, eles iam tirando, o cravo de uma das mãos da imagem, da outra mão, desce um braço, desce outro braço, a imagem é descida, é entregue à mãe, a imagem de Nossa Senhora ficava ali assistindo, essa cena, então, e o padre ia pregando. Então, é uma composição de cenário. Isso é típico da pregação medieval, e São Francisco fez isso. No Natal de 1223, ele compôs a cena, e conseguiu ali um bebê, uma mulher representando Maria, um homem representando José, conseguiu um estábulo, conseguiu um boi e um burro emprestados, conseguiu gente que se vestiu de rei, enfim, os pastores, e ele compôs a cena. E aí, dali em diante, esse costume de compor a cena do Natal se popularizou, mas era uma cena viva. E ainda durante a vida de São Francisco, antes dele morrer, em questão de 3 anos, esse costume ele se espalhou pela Itália toda, e da Itália começou a se difundir para outros lugares, e muito cedo, sobretudo na região sul da Itália, surgiu a ideia, então, de fazer a representação física da cena do nascimento de Jesus. E aí começaram a surgir as imagens do presépio. Então, tanto é que na Itália, até hoje, os presépios mais bonitos que existem são os presépios napolitanos. Na região de Nápoles, eles fazem bonequinhos, com os pés e as mãos, ou de madeira ou de terracota, o corpo de palha, e vestem roupinhas mesmo, eles costuram, as roupinhas e fazem tudo bonitinho, a Maria está falando aqui, que ela está em Piedade do Rio Grande, Minas Gerais, está falando, aqui ainda tem, as cerimônias da Semana Santa, o sermão do descimento, ela está falando, é muito bonito, é uma riqueza de detalhes. As cidades mais tradicionais ainda tem, Minas tem muito, ainda preserva bastante essa questão, que é muito bonito, ajuda, esse tipo de pregação, de composição do cenário, te ajuda a entrar na espiritualidade ali do momento. Você reza, você presta atenção, você medita a partir daquilo que você vê, é uma riqueza,
E São Francisco começou com isso. Depois passaram a fazer as imagens. Depois surgiram as imagens um pouco maiores, ainda na Idade Média, que eram colocadas dentro das igrejas, para que as pessoas, nesse tempo do Advento, meditassem a respeito do mistério de Cristo que vem. Então, essa é uma tradição franciscana. São Francisco é o inventor do presépio. Aí os outros elementos, eles começaram a surgir depois. A guirlanda de Natal, nós temos uma imagem aí de uma guirlanda aqui, para quem acompanha pelo YouTube, né? No que consiste a guirlanda de Natal? Ela sempre tem um formato circular e ela é um entrelaçado aí de galhos, né, que pode ser industrializado. Aí, por exemplo, a gente pegou um modelo aqui industrializado, né, de guirlanda, que tem ali os sininhos, as bolas de Natal e tal, e ela é circular, né? Da onde veio esse costume? Esse é um costume pagão que foi absorvido pelo cristianismo, né? Os pagãos, sempre quando eles celebravam grandes festas, eles tinham o costume de trançar galhos verdes, eles trançavam esses galhos e colocavam nas portas das casas, eles colocavam pendurados em postes pelos caminhos, representando o quê? Que um tempo de festa estava sendo celebrado ou estava se aproximando. É daí que surge o costume do uso das guirlandas. E aí, então, as guirlandas foram incorporadas ao tempo do Natal. De onde vem esse costume? Dos bárbaros de origem germânica. Então, os bárbaros ali da região da Alemanha e de todo o norte da Europa é que tinham esse costume do uso das guirlandas como um símbolo de festividade. E também por que é circular? As religiões pagãs dos bárbaros em geral, né? Essas religiões, elas todas tinham uma certa ideia de um eterno retorno, como se a humanidade vivesse em ciclos, né? É por isso que muitos deles acreditavam até em reencarnação, em doutrinas desse tipo, acreditando que a humanidade é cíclica. E os cristãos, quando absorveram esse símbolo da guirlanda, assumiram esse símbolo com qual sentido? Então, veja bem, o cristianismo, ele pegou símbolos do paganismo, mas aí o que o cristianismo faz? Ele converte esses símbolos. Eu costumo dizer que esses símbolos são batizados, né? Então, o cristianismo, ele pega um símbolo que tem um significado e atribui um outro significado. Então, um dos significados dessa questão da circularidade é a questão de que todos os anos os cristãos celebram o Natal e esta celebração do ano litúrgico que se repete ano a ano, ela representa o quê? Esta circularidade, esta espera constante até que ele venha, até que Cristo venha definitivamente. E aí é como eu falei na oração inicial. Cristo ele pode vir de maneira definitiva de dois modos, né? Ou na hora da nossa morte, quando nós nos encontraremos com ele, que será o nosso juiz, necessariamente seremos julgados por ele, né? Então vamos nos encontrar com Cristo. Então esse encontro pode se dar na nossa morte ou pode se dar na parousia, que é a segunda vinda de Cristo para julgar os vivos e os mortos. E aquilo que o livro do Apocalipse diz, né? Na segunda vinda de Cristo tem gente que não vai morrer, que vai assistir a segunda vinda de Cristo estando vivo e serão, se forem salvos, serão glorificados sem precisar morrer, né? Então, essa é uma realidade. Então, os cristãos atribuem essa circularidade a essa espera. Então, nós vivemos o ciclo do ano sempre finalizando ali, iniciando, aliás, né, o ano litúrgico com o advento. Então, é o início desta espera, né? E também a questão de entrelaçar isso e colocar nas portas é o mesmo simbolismo que os pagãos tinham. É tempo de festa, né? É um tempo, o advento é um tempo de penitência, mas ao mesmo tempo é uma penitência diferente da quaresma. Não é uma penitência tão introspectiva, é uma penitência alegre, da espera alegre por aquele que é o esperado das nações, por aquele que é o Salvador, né, que nasceu, que nos salvou, é aquele que os profetas esperaram, né, que os profetas anunciaram, né, então ele vem, né, e para nos lembrar que na nossa vida
ele vem, né? Seja na hora da nossa morte, seja na sua segunda vinda. Então, a guirlanda ela tem este simbolismo importante, interessante. Depois, no século XV, um símbolo que vai aparecer é a árvore de Natal. Aqui atrás de mim tem uma, né? Aqui tem um outro modelo aqui que a gente pegou, né? Das árvores de Natal. Geralmente, as árvores de Natal a gente enfeita pendurando aí uma porção de coisas, né? A origem da árvore de Natal, ela é muito controversa, assim, né? Por que ela é muito controversa, né? Há várias teorias, né, para a origem aí da árvore de Natal, né? Então, por exemplo, existe um uso pagão dessas árvores já antes do cristianismo. Antes do cristianismo, isso já acontecia. Então, por exemplo, os romanos eles tinham o costume de cortar pinheiros, colocar em vasos dentro de casa, em determinadas épocas. Então, quer dizer, já é um costume antigo, que ele foi cristianizado, né? Então, por exemplo, os romanos, durante a Saturnália, que era um festival, era uma festa, uma celebração em honra ao deus Saturno, eles usavam árvores, eles cortavam árvores, sobretudo pinheiros, para enfeitar os templos. Então, eles cortavam essas árvores e fincavam ou no chão ou em vasos mesmo, né? Como um símbolo da celebração aí de Saturno. Os egípcios, eles usavam palmeiras, eles ou plantavam as palmeiras ou cortavam as palmeiras também e fincavam aí no chão ou em vasos também, durante os rituais de adoração ao Deus Sol. Então, para muitas culturas antigas, né, essa questão de você usar a árvore como um símbolo religioso era algo comum, né? E por que era algo comum? Porque as árvores elas ficam verdes durante o ano todo, né? E depois há uma época em que as folhas caem, então eles entendiam isso como uma espécie de ciclo da vida. Na nossa vida nós temos altos e baixos, então de certa forma a árvore, que é algo natural, representa também a nossa vida, enfim. Então havia um caráter assim até religioso, né? E existiam povos, sobretudo entre os bárbaros, que, por exemplo, adoravam árvores, né? É o caso, por exemplo, na Alemanha, quando o cristianismo chegou na Alemanha com São Bonifácio, né, que foi o santo, o grande apóstolo da Alemanha, o que acontece? São Bonifácio, ao chegar na Alemanha, ele vai se deparar com os bárbaros germânicos adorando um carvalho, que eles diziam que esse carvalho, segundo a mitologia nórdica, né, ele era habitado pelo deus Thor, né? E aí as pessoas ofereciam sacrifícios, etc. e tal. E aí São Bonifácio ele propôs um desafio. Ele falou: bom, se o Deus de vocês habita aqui mesmo, vamos fazer o seguinte, né? Eu vou derrubar esse carvalho e vamos ver se eu for fulminado com raio e for destruído, então o Deus de vocês existe. Agora, se eu derrubar essa árvore aqui e nada acontecer, então é o meu Deus, que de fato é o verdadeiro, não de vocês. Ele foi lá e teceu o machado lá no carvalho de Thor lá e derrubou a árvore, né? Então, as árvores tinham esse caráter sagrado, né, para os povos antigos, né? Então, há uma série de referências, assim, né, a isso, né? Então, agora, há muita controvérsia. Então, por exemplo, alguns historiadores afirmam, assim, categoricamente, não, a árvore de Natal ela surgiu na Estônia, né, na cidade de Tallinn, na Estônia, em 1441. Por quê? Existe um relato do uso, né, de pinheiros cortados e colocados dentro de casa na época do Natal, tal. Então, existe esse relato na Estônia. Só que a gente sabe, por outros relatos indiretos, que isso já era praticado em outros lugares da Europa, né? Até a cidade de Tallinn, na Estônia, né, eles usam isso até para fins turísticos, né? Eles dizem que é a cidade natal da árvore de Natal. A árvore de Natal supostamente teria nascido ali. Mas os romanos, como eu disse, já usavam, os egípcios já usavam, né? Enfim, então há variações nisso aí. Outras pessoas dizem que o uso dessas árvores de Natal, como a gente usa hoje em dia, se popularizou a partir de 1510 na cidade de Riga, na Letônia, que é perto da Estônia, né? Então, os letonianos, eles requerem aí a patente aí para eles. E tem também uma corrente muito forte que diz que as árvores de Natal surgiram na cidade de Bremen,
na Alemanha, na época do Martinho Lutero, né? E dizem que o Lutero teria sido aí o criador, é uma versão dos protestantes luteranos, né? Dizendo que ele teria enfeitado ali a primeira árvore de Natal, junto com os filhos que ele teve com a Catarina de Bora, né? O que a gente sabe de verdade nisso, né? Que o uso de pinheiros de Natal, né? E isso dá para a gente afirmar com certeza, ele surgiu na Alemanha. E é uma herança dessa cultura pagã, dos bárbaros germânicos que enxergavam na árvore, nas árvores, nos pinheiros, um símbolo de fertilidade. Isso foi associado ao cristianismo, né, no sentido da fertilidade da fé, né? Quer dizer, e na fertilidade também no sentido assim, é a época em que Cristo nasceu, o esperado das nações nasceu, aquele que o mundo esperou, ele nasceu. Né? Então o mundo viu, né, como diz o texto de Isaías, uma grande luz, né, o príncipe da paz. Né? Então, esse sentido da fertilidade que os pagãos tinham é trazido para a fé. Então, nós celebramos esta fertilidade no sentido de que do nosso mundo e na nossa carne pecadora, Deus veio aqui habitar. Né? Deus habitou um corpo humano, nos amou com o corpo humano, então vem esse símbolo. Agora, a árvore de Natal, originalmente, ela consistia num pinheiro enfeitado com o quê? Ele era enfeitado com nozes e maçãs. Então, havia um costume de pegar o pinheiro e apanhar maçãs e colocar as maçãs nas galhas do pinheiro e nozes também, para que, sobretudo, as crianças da família pudessem se confraternizar no dia de Natal, na véspera de Natal. Então, geralmente, o pinheiro ele ficava sem enfeite no tempo que antecedia o Natal. Na véspera do Natal, colocavam-se as maçãs e as nozes, e depois isso aí era consumido. E aí, geralmente, na festa da Epifania, um pouco depois do Natal, né, dia 6 de janeiro, que a árvore de Natal era desmontada. Né? Em algumas regiões da Europa, até hoje, né, a principal festa do tempo do Natal é a Epifania, é o dia 6 de janeiro, e não tanto o dia mesmo do Natal. Né? Por exemplo, os católicos ortodoxos, a festa principal para eles é o dia 6. Né? Então, em alguns lugares aí da Europa, isso permaneceu. Como que as árvores se popularizaram? No século XIX, na era vitoriana, a Rainha Vitória da Inglaterra, ela tinha ascendência alemã. Né? A mãe da Rainha Vitória era alemã e ela tinha esses costumes, né, da árvore de Natal, que não era um costume difuso na Europa toda, não. Era mais nas regiões do norte, né, da Europa. Então, o norte e o leste europeu. Tinha esses costumes: Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, a Alemanha, a Noruega, a Islândia, enfim, esses lugares tinham essa tradição da árvore. Isso se popularizou e se espalhou pelo mundo todo no século XIX, com a Rainha Vitória, que começou a utilizar essas árvores de Natal, lançou essa moda, essa tendência do uso das árvores de Natal. E na época, né, na era vitoriana, aquilo que a Inglaterra produzia virava moda no mundo. Então, nos Estados Unidos, aqui na América, em outros lugares, o uso das árvores de Natal começou a se popularizar. Não era algo tão popular. E aí, em 1847, um soprador de vidro, era um cara que fabricava vasos de cristal, né? A profissão se chamava soprador, né? O que esse sujeito fazia? Ele colocava lá o cristal, o vidro lá, no seu ponto de fusão, e aí eles sopravam para fazer vasos, para fazer, enfim, né, taças e etc e tal. E o que ele teve a ideia de fazer? Ao invés de fazer maçã, de ter as maçãs mesmo, comestíveis, a fruta mesmo, colocada na árvore, ele fez então bolas vermelhas. Então as primeiras bolas de Natal, elas eram vermelhas por isso, como uma referência à cor das maçãs. Então ele fez maçãs de vidro, que passaram a enfeitar estas árvores, né? E aí com uma vantagem, que estas maçãs de vidro, elas eram laváveis, dava para guardar de um ano para o outro, e podiam ser penduradas o tempo todo, né? Que antecedia o Natal, a véspera, o dia do Natal e depois do Natal. Então aí surgem as bolas de árvore de Natal, em 1847 apenas.
E aí depois começam a vir os outros enfeites, né? Começam a aparecer as guirlandas para a árvore, começam a aparecer velinhas e outros enfeites aí que começam a ser incorporados aí dentro dessa decoração de Natal. E aí, muito bem. E aí, nisso, em muitos lugares da Europa, o que era muito comum, outro símbolo natalino muito comum, era São Nicolau. Né? São Nicolau, nós sabemos que é um santo, né? Um bispo católico, está aí uma representação de São Nicolau, que é a figura que inspirou o personagem, né, do Papai Noel. Né? Então, durante séculos na Europa, era um costume na cristandade, nos países cristãos em geral, isso no norte da Europa, no leste da Europa, Europa Central, o sul da Europa, em todos os lugares havia o costume de que uma pessoa se vestisse de bispo, então a pessoa se vestia mesmo com a capa magna vermelha, com a mitra, o báculo, e essa pessoa passava com um saco de presentes distribuindo para as crianças, né, vestida de São Nicolau. Aqui próximo a Campinas, nós temos a cidade de Olambra. A cidade de Olambra é uma cidade que ela foi construída por imigrantes holandeses, então são muitos descendentes de imigrantes holandeses, né? Então, eles mantêm uma tradição anual muito interessante, que não tem a chegada do Papai Noel de helicóptero, a criançada em Olambra, o que eles esperam? A chegada de São Nicolau, né? Então, vem um homem vestido com barba branca, vestido de bispo, com um saco, distribuindo brinquedos, doces para a criançada. É São Nicolau que entrega os presentes. Então, durante séculos, essa foi a prática, né? De onde São Nicolau se tornou assim, essa inspiração para o Papai Noel? Pela sua própria história. São Nicolau, ele era um cristão dos primeiros séculos ali do cristianismo, né? São Nicolau viveu no século IV do cristianismo, e ele era de uma família muito simples, trabalhou muito em serviços pesados desde de menino, e ele conhecia de perto as dificuldades das famílias, né, dos pais e mães para sustentar os seus filhos, e depois, como bispo, ele se destacou muito pela sua caridade. E na época dele, ele foi bispo em Bari, né, na Itália, foi bispo em Esmirna, então ele foi bispo no Oriente e no Ocidente. E é interessante que São Nicolau, no seu pastoreio como bispo, ele percebeu que muitas moças, muitas jovens, passavam uma grande dificuldade por não terem o dote para poder se casar. Então era um costume na antiguidade que uma moça, quando ia se casar, o pai dessa moça deveria dar o dote ao noivo. Por que se tinha esse costume? Porque a mortalidade feminina, principalmente em trabalho de parto, ela era muito elevada na antiguidade. As técnicas de medicina, enfim, né? Então, muitas mulheres morriam no trabalho de parto. Então, para que servia o dote? Os pais, eles davam um dote quando a filha se casava para que o noivo, o marido, não era um dinheiro para ele, era um dinheiro em vista dos filhos. Então, caso a moça viesse a falecer em trabalho de parto, por exemplo, teria o dote. E esse dote poderia ajudar o pai a criar esse filho, a dar alguma condição para prover esse filho. E moças que não tinham dote não conseguiam se casar. Então, o que São Nicolau fazia? Ele reunia essas esmolas, esse dote, e atirava esses dotes ou pela chaminé das casas, né, à noite, quando o fogo apagava, durante a madrugada, as pessoas apagavam o fogo para dormir, e aí então São Nicolau ele atirava os sacos com as moedas pela chaminé das casas. Esse dote era encontrado no dia seguinte, e aí é claro, né, muita gente vendo que esse dinheiro, esse dote aparecia, começaram a desconfiar de onde isso vinha e descobriram que era o bispo quem fazia isso. E, além disso, às vezes ele deixava na porta das casas, enfim, dentro das propriedades das pessoas, até mesmo bens de primeira necessidade, comida, dinheiro, objetos que pudessem ajudar no trabalho, na vida dessas pessoas. E ele fazia isso no tempo do Natal, né?
e justamente pensando, né, que como é um tempo em que Cristo, que é o maior presente, o maior dom que o Pai poderia nos dar, né, nesse tempo em que nós celebramos este dom, que é o próprio Cristo, não é justo que as pessoas passem necessidade. Então, era um tempo em que São Nicolau ele procurava intensificar essa caridade. São Francisco de Assis dizia o mesmo, ele dizia que no dia de Natal, as pessoas deveriam pegar o resto do pão que sobra nas suas mesas e esfarelar pelas estradas, pelos caminhos, para que no dia de Natal, nem mesmo os passarinhos e pombas ficassem sem ter o que comer e o que cear para celebrar o nascimento do Messias. São Francisco dizia isso. Então, essa consciência, né, presente aí na vida da igreja. Então, São Nicolau inspirou aquilo que depois viria a ser uma figura comercial do Papai Noel, que é essa figura que a gente conhece hoje, né, vestido de vermelho, né, um velhinho, tem a imagem aí, né, para quem está acompanhando pelo YouTube, né, que é essa imagem mais comercial, né, do Papai Noel, que a gente vê hoje em dia, né, Papai Noel, ou em alguns lugares chamado de Papai Natal, ou Santa Claus, né, sempre vestido de vermelho, com a barba comprida, de bigode, que na verdade é uma imagem inspirada em São Nicolau, que se vestia de vermelho, com a capa magna de bispo vermelha, a mitra, e a barba branca, né, própria de São Nicolau, né, que é o verdadeiro Papai Noel. Esse Papai Noel que nós conhecemos hoje é uma imagem comercial criada sobretudo nos Estados Unidos em campanhas publicitárias do século XIX, né, fim do século XIX. E aí essa figura foi se popularizando e tomando outras características, né? A veste do Papai Noel inicial era muito parecida ainda com uma veste mais comprida, parecida com as vestes de São Nicolau. E depois ele foi sendo descaracterizado, inclusive para ir desvinculando, né, a imagem dele da imagem do santo católico, né? Então, estão aí, né, os símbolos do Natal, o seu significado, e fica o convite para que a gente possa viver bem a nossa fé, para que a gente possa recuperar o verdadeiro sentido do Natal, né? Então, fica aí esse convite para você. Pensa aí, na sua casa esse ano, o que você vai fazer de diferente para viver bem o seu Natal, né? Algumas sugestões para vocês. Quem tem filho, assistam os desenhos, as animações do Natal, né? Hoje eu estava assistindo aqui com as minhas crianças desenhos animados, né, sobre o Natal, falando aí a respeito do nascimento de Jesus. Então, contem a história do nascimento de Jesus, quem é Jesus para as crianças, né? Procure montar, nem que seja pequenininho, com peças simples, aí o seu presépio na sua casa. Prepare o seu coração também, fazendo uma boa confissão, né? Vá à missa com a sua família na véspera do Natal. Prepare a sua casa, uma árvore de Natal, né? Prepare uma mesa bonitinha com aquilo que você tiver, né? Por mais que você fale, nossa, esse ano eu estou tão apertado financeiramente. Não, você não precisa fazer nada que você não possa, mas dentro da sua possibilidade, celebre, né, a vida de Jesus que vem ao nosso encontro, né, e que a gente possa recuperar esse sentido cristão do Natal, né? Esse é o verdadeiro sentido do Natal, esse é o verdadeiro objetivo de celebrar aquele que veio para nos salvar, tá bom? Semana que vem nós teremos uma live especial. Semana que vem a live será lá na sede da Comunidade Católica Pantocrator, e aí a gente tem algumas surpresas aí na live da semana que vem. Nos acompanhe. Para você que ficou aqui com a gente, tchau, tchau. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos e a cada um de vocês nessa semana e que nesse tempo aí de preparação para o Natal, a gente reze, medite e pense, né? O que eu preciso, né, mudar aqui na minha vida para que na manjedoura do meu coração eu possa receber o menino Jesus, tá bom? E assim, ano a ano, se preparando para receber Jesus, no fim das contas, a gente acaba se preparando para o nosso encontro final e definitivo que se dará no dia da nossa morte, né? É por isso que nós rezamos na Ave Maria, né? Rogai por nós pecadores agora, na hora da nossa morte, né? Que é o momento do nosso grande encontro com Jesus.
Tá bom? Um grande abraço a vocês todos. Deus abençoe vocês. Obrigado aos que nos acompanharam até agora. Tchau, tchau e até semana que vem, às 20 horas. Segunda-feira, 20 horas, Lente Católica. Tchau, tchau.